Deus seja sempre louvado. Irmãos, nós sabemos que o maior evento que ocorreu para nós, seres humanos que vivemos, que lutamos, que trabalhamos, para todos os homens na face da terra, o maior evento, nosso Criador, foi ter enviado Jesus Cristo, seu unigênito Filho. E eu aqui observando um texto de um determinado autor, a qual não diz aqui o seu nome, sobre uma história, irmão, que não é uma história inventada, mas é aquilo que nós sabemos que está nas Sagradas Escrituras. E eu me senti, irmãos, talvez muitos já podem ter lido isso, mas eu me senti de ler e dar alguma explicação. Não vou ler todo o texto, mas alguma coisa que mexeu comigo quando estava lendo, irmãos. É sobre a crucificação, sobre a dor da crucificação. A crucificação foi um método de execução muito cruel, irmãos. Utilizado na antiguidade, comum tanto em Roma quanto em Cartago. Está aqui no texto. Abolido no século IV por Constantino, consistia em torturar o condenado e obrigá-lo a levar até o local do suplício. A barra da cruz era horizontal, onde já se encontrava a parte vertical cravada no chão. Uma vez posto na cruz de braços abertos, o condenado era amarrado, pregado na madeira pelos pulsos e pelos pés, e morria depois de horas. Logo, nós sabemos que, por certo, pregavam na palma da mão, entre as palmas das mãos e o pulso. Pode ser assim, como nós aprendemos, não é? No Evangelho. E morria depois de horas de exaustão. A morte ocorria por parada cardíaca ou asfixia, pois a cabeça pendia sobre o peito e dificultava a respiração daquele que estava sendo crucificado. Acredita-se que a crucificação foi criada na Pérsia, sendo trazido no tempo de Alexandre para o Ocidente, sendo então copiada pelos cartaginenses, pelos romanos, e neste ato combinavam-se os elementos da vergonha e tortura. E por isso o processo de crucificação era olhado com profundo horror. O castigo da crucificação começava com a flagelação, depois do criminoso ter sido despojado das suas vestes, e na ponta do açoite os soldados fixavam pregos e pedaços de ossos e coisas semelhantes, podendo a tortura do açoitamento ser forte, que às vezes o flagelado morria em consequência do açoite. Vejam que os irmãos vejam quanto sofrimento o Senhor Jesus passou. Eu vou fazer algum adendo dentro da leitura, porque para os irmãos verem como nós devemos valorizar o sofrimento do Mestre. Para abreviar a morte, os torturadores às vezes fraturavam as pernas do condenado, removendo totalmente sua capacidade de sustentação. No entanto, era mais comum a colocação de bancos no crucifixo, que fazia com que a vítima vivesse por mais algum tempo nos momentos finais para poder falar, gritar, e exigia um enorme esforço, porque a posição em que ela estava na crucificação, associada ao que o Senhor Jesus passou, segundo as Escrituras, teria sido morto desta forma. Considerando o que é narrado nos Evangelhos, alguns pesquisadores, como Jim Bishop, analisaram cientificamente como foi o sofrimento de Jesus desde a sua captura até a sua morte. De acordo com os Evangelhos, no jardim do Getsemane, Jesus Cristo suou gotas de sangue. Isso, segundo a medicina, irmãos, tem um nome:
sobre uma grande pressão emocional, vasos capilares nas glândulas sudoríparas, responsáveis pela transpiração, podem partir misturando sangue com suor. Esse fenômeno raro é chamado de hemaditrose. Imagine o sofrimento do Mestre, irmãos, por mim e por ti. Após ser levado à presença de Pilatos, de Caifás e depois de Pilatos, Jesus Cristo foi condenado em seguida. Foi levado para ser torturado e flagelado. Santo é o Senhor. O açoite usado na flagelação era descido com toda a força, vez após outra, nos ombros, nas costas, nas pernas do condenado. No primeiro contato, o açoite cortava apenas a pele. Então os golpes continuavam e cortavam mais profundamente o tecido subcutâneo, irmãos. Glória ao nome do Senhor, produzindo primeiramente um gotejamento de sangue nos vasos capilares. Santo é o Senhor. E veias da pele, finalmente a pele já não aguentava mais, e jorros de sangue arterial das veias dos músculos. Além da tortura, Jesus era motivo de chacota, pois ele era rei dos judeus. Os soldados romanos ironicamente vestiram nele um manto sobre os seus ombros e colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, com um bastão nas suas mãos, com o cetro. Falavam assim, zombavam do Senhor. Colocaram aquela coroa e começaram a zombar dele, chamando o rei dos judeus. Os espinhos utilizados naquela coroa, irmãos, eram agudos, longos e curtos. Uma vez cravados na cabeça de Jesus, do Senhor Jesus, os espinhos atingiram ramos de nervos que provocaram dores terríveis. Quando são irritados, então foi o que aconteceu com ele. É o caso do nervo trigêmeo na parte frontal do crânio e do grande ramo occipital na parte de trás. Eles brincaram com o Senhor, arrancaram a túnica bruscamente, o seu manto, que já tinha aderido às gotas em carne viva, junto com coágulos de sangue. O soro da ferida e a sua retirada causava intensa dor. As feridas começaram a sangrar novamente. Bendito o nome santo do Senhor. Após o suplício dessa coroação, amarraram no ombro do Senhor Jesus, na parte horizontal de sua cruz, cerca de 22 quilos, e penduraram em seu pescoço uma placa com o nome e o seu crime cometido pelo crucificado. O crime dele foi escrito em latim: INRI, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. A parte vertical da cruz ficava esperando pelo condenado. Jesus teve de caminhar pouco mais de meio quilômetro, entre 600 a 650 metros. Eu estou aqui lendo um documento, irmãos, para que vocês entendam. Algumas coisas Deus me dá de falar, mas algumas coisas eu estou lendo aqui. Certo, irmãos? Para chegar ao lugar do suplício, conhecido como Gólgota, lugar da caveira, Deus me deu a graça de estar nesse lugar por misericórdia, irmãos. Hoje se chama, em tradução latina, Calvário. Antes de começar o suplício da crucificação, era costume dar uma bebida narcótica, um vinho com mirra e incenso aos condenados, com o fim de diminuir pouco as suas dores. Segundo o Evangelho, quando apresentaram essa bebida, Jesus não quis bebê-la. Ele quis sofrer por nós, mesmo com total sofrimento. Com os braços estendidos, mas
aqueles grandes pregos cravados nas suas mãos, nos seus pulsos. Desta forma, os pregos eram aproximadamente de 12,5 centímetros. Eram provavelmente postos entre o rádio e os metacarpianos, ou entre as duas fileiras de ossos carpianos. Esses locais conseguiram sustentar o corpo do Senhor. Santo é o Senhor. Uma vez com prego nos pulsos, a parte horizontal da cruz foi erguida, encaixada na parte vertical. Em seguida, o pé esquerdo sobre o direito e, deixando-o totalmente estendido, atravessaram o prego, cravando-lhe na madeira, e com os joelhos flexionados, a crucificação estava completa. Um sofrimento que causava dor e vergonha, irmãos. Isso não está escrito aqui, mas estou falando para vocês. Por causa do quê? Por causa de mim e por causa de você. E lembramos que ele carregou não só a cruz, mas carregou o pecado de toda a humanidade. Isso sou o que Deus está me dando de falar. Agora vou retornar aqui ao texto mais técnico sobre a crucificação, que diz: assim que Jesus pendia lentamente para respirar e colocava peso nos punhos, uma dor alucinante ele sentia nas mãos e subia pelos braços, explodia no cérebro. Uma vez que os pregos nos punhos pressionavam os nervos médios desse membro, o mesmo corria sustentar o peso do corpo aos pés. Horas de sofrimento e os músculos quase totalmente paralisados traziam-lhe uma parcial asfixia e fortes dores vindas em suas costas, quando estas eram esfregadas contra a madeira áspera. Segundo a medicina, Jesus pode ter morrido devido à perda de sangue no corpo, que se chama choque hipolofêmico. Por causa das várias lesões, a perda de sangue levou a uma diminuição ou ausência de oxigênio no cérebro, hipoxia, anoxia, e subsequente insuficiência cardíaca e respiratória. Santo é o Senhor, quanto sofrimento, irmãos. Santo é o Senhor. Então, irmãos, nós devemos valorizar aquilo que o Senhor fez por nós. Jesus foi pregado na cruz conforme está escrito. Portanto, irmãos, a verdade é uma só. As suas mãos foram perfuradas. Pode ter alguma falha aqui na maneira em que o historiador escreveu. Não vou aqui questionar, porém é importante que suas mãos foram furadas, seus pulsos, suas mãos foram furados, seus pés, e ainda mais, irmãos, lancetearam o seu lado. Eu quero dizer para os irmãos que no momento de todas as dores, de todas as lutas, agora vamos esquecer essa leitura que eu fiz, e dizer para vocês, no momento das dores, das lutas, das guerras, das aflições que nós passamos no mundo, irmão, nós devemos lembrar do sofrimento da cruz. Ali diz que furou os pulsos, nós cremos que as mãos do Senhor foram perfuradas. São pequenos detalhes que não vai mudar nada, irmãos, aquilo que nós cremos. Alguma coisa pode mudar, não pode mudar o sofrimento do Mestre. Ele sofreu crucificado, morreu por mim e por ti, dando uma vida para nós, que um dia nós receberemos no céu, se assim nós crermos nele. Por isso você, meu querido e caro irmão e irmã, em Cristo Jesus, saiba, creia em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa.
Lembra-te que ele não só carregou o madeiro lavrado, que foram cravados com pregos, mas ele carregou o pecado de toda a humanidade, como está escrito em Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Eu creio que muitos poderão não dar crédito nesta pregação que eu estou fazendo aqui, mas para você que já creu em Jesus Cristo, continue crendo, orando, buscando, clamando, sendo você aquilo que você deseja ser pelo Espírito de Deus, um servo de Deus. Não seja aquilo que a tua carne, pelas coisas mundanas, queira que você seja. Que a carne pende para o mal. Mas busque de Deus sempre um caminho de justiça, de amor, santidade. Se você ainda não creu em Jesus Cristo como teu Salvador, medite nesse sofrimento que Ele passou. E tanto ensinamento que Ele deixou para nós no seu Evangelho. Os Evangelhos que foram escritos por homens de Deus, que também tiveram as suas vidas ceifadas por amar a Deus. Por isso, irmão e também irmã, persevera na tua fé, na tua crença. Persevera em Jesus Cristo e saiba que Ele está contigo. Glória ao nome do Senhor. Sabe que Ele sempre estará do teu lado, no momento mais difícil da tua vida. Ainda que hoje as lágrimas podem estar correndo no teu rosto, lembra-te que no rosto do Senhor elas caíram como gotas de sangue. Imagine na hora de dar o último suspiro, sem forças, com seu corpo dilacerado pela dor, com a sua carne totalmente enfraquecida, fazer força para encher os pulmões com uma força sobrenatural que só podia vir do próprio Deus, porque o Senhor Jesus também é o próprio Deus, mas só que ali Ele havia se feito carne, por isso que Ele não quis tomar aquele vinagre misturado com vinho ou com alguma coisa para tirar a dor um pouco. Não, Ele não quis tomar para mostrar para os homens que Ele veio para sofrer mesmo e morrer no meu e no teu lugar. Para você que não creu em Jesus Cristo, entre no teu quarto agora, dobre o teu joelho, peça perdão a Deus dos teus pecados e fale assim: Senhor Jesus, eu estou aqui na tua presença e eu quero entregar a ti a minha alma. Mostra-me o que eu devo de fazer. Saiba, eu não vou indicar para você, vai naquela igreja, vai na outra igreja, não vou fazer nada disso aqui, não vou fazer nenhuma propaganda de placa denominacional. Eu vou falar para você apenas de Jesus Cristo. Porque, sabe uma coisa que eu aprendi? Aquele que busca Jesus Cristo vai encontrar Ele no lugar certo. Porque Ele mesmo disse uma vez que nos últimos dias muitos iam dizer: Ele está aqui, Ele está ali, Ele está lá. E Ele mesmo disse: ouvi e não vades, porque aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Então você ouça bem o que eu estou falando. Entra no teu quarto primeiro. Se você não creu, se você ainda não obedeceu a palavra de Deus, o mandamento do verdadeiro batismo, entra no teu quarto e dobre o teu joelho e fale diretamente com Deus. Você não precisa de nenhum intermediário. Eu vou falar com aquele meu santo, com aquela minha santa. Não. Santo é o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Agora tem uma coisa, não é que nós não acreditamos em santos, existiram santos homens de Deus, mas não são eles que intercedem por nós. Só há um intercessor entre Deus e os homens, e esse intercessor se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns falam em Yeshua, Hamashia, outros Yahoshua. O que importa é que nós moramos no Ocidente, nós falamos Jesus, e vem do grego Jesus.
E nós cremos que o Senhor Jesus, Senhor dos exércitos, o Adonai, aquele que tem poder no céu e sobre a terra, todo o poder lhe é dado, vai ouvir a tua oração. Caríssimo irmão e irmã, você que já é crente, continue firme no teu propósito. Sirva o Senhor. Ame o Senhor. Faça o que o Senhor te manda e não tema o que possa te fazer o homem. Muitas coisas irão acontecer, mas uma coisa é certa: o sacrifício da cruz valeu a pena, porque ele não ficou pregado na cruz. Nós não cremos em um Jesus Cristo que ainda está pregado na cruz. Nós cremos em um Jesus Cristo que foi pregado na cruz, mas que se retirou dela, foi sepultado e desceu às partes mais baixas da terra, ressuscitando no terceiro dia, subindo à direita do Pai, intercedendo por nós, para todo sempre. E esse mesmo Jesus, que foi para o céu, voltará para buscar a sua igreja. Que igreja, irmão? Você, o templo do Espírito Santo. Eu, o templo do Espírito Santo, e todo aquele que for templo do Espírito Santo, espalhado por todo o mundo, sem placa, sem exclusivismo, mas que obedece à lei de Deus e que guarda a sua palavra. E o principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, fugindo do pecado, da prostituição, do engano, da mentira, e guardando essa esperança de vida eterna. Esta graça, que muitos chamam de igreja, que é uma igreja, não. A palavra graça significa favor imerecido. Esse favor imerecido que na cruz foi entregue pelo Pai, para que se cumprisse. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que eu tenho que dizer a todos vós, em nome do Senhor Jesus, o Eterno, que vive para sempre. Deus seja sempre louvado. Deus abençoe todos os inscritos nesse canal. Eu gostaria de também pedir perdão, porque muitas das vezes eu não tenho tempo para responder todos os comentários, mas todos os comentários respondidos aqui, eu quero agradecer vocês. E pedir para vocês também, repassem, se vocês sentirem, é claro, esse vídeo, para que outros possam ouvir o que vocês estão ouvindo e que muitas almas ainda possam se salvar, porque o tempo está próximo. Honra e glória seja dada ao nome do nosso Deus. Amém e amém. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.